Bem-vindos ao Batalhas Mentais, onde ideias colidem com respeito e energia. O tema de hoje é se investidores e bancos de países desenvolvidos devem ser obrigados por tratados internacionais a destinar parte fixa dos seus portfólios para uma transição energética justa até 2060, mesmo com menos lucro no curto prazo. Falamos de justiça climática, competitividade global e do papel do dinheiro na mudança, sem recados para nenhum país em especial. A equipe da emoção defende a obrigatoriedade como passo ético e necessário para proteger pessoas e equilibrar o jogo. A equipe da lógica contesta a obrigatoriedade e questiona custos, eficiência e efeitos colaterais econômicos. Regra simples, uma fala de cada vez, dados claros e zero ataques pessoais. Começamos com a defesa, e peço que apresentem sua tese de forma direta. Liderança da defesa, a palavra é sua. Defendemos a obrigatoriedade porque a crise climática já custa vidas e empregos, e sem metas com dinheiro carimbado a promessa de transição justa vira pó. Relatórios mostram que eventos extremos multiplicaram perdas econômicas e sociais, e fundos dedicados com critérios de justiça reduzem vulnerabilidades de comunidades de baixa renda. Quando o lucro rápido manda sozinho, hospitais superlotam, agricultores perdem safras e famílias ficam sem teto, então a finalidade do capital precisa ser corrigida por tratados. Experiências de financiamento com metas sociais explícitas impulsionam qualificação profissional e acesso à energia limpa com tarifas previsíveis, o que diminui desigualdades. Não falamos de esmola, falamos de investimento com propósito que cria indústrias novas, estabiliza regiões e evita a conta infinita dos desastres. Os custos de adaptação caem quando a infraestrutura verde é planejada com antecedência, e a previsibilidade jurídica de um tratado atrai parceiros sérios e afasta greenwashing. Obrigar uma fração do portfólio é como exigir freio num carro esportivo. Ninguém corre melhor sem controle e o planeta já está na curva molhada. Com regras claras, bancos reduzem riscos legais, acessam garantias multilaterais e financiam projetos que geram empregos locais estáveis em vez de picos especulativos. A data de 2060 dá horizonte para a transição com treinamento decente, realocação digna e participação das comunidades, e não uma troca apressada que deixa a gente para trás. Quando investimentos consideram justiça territorial, os benefícios chegam a periferias urbanas e áreas rurais isoladas, o que melhora a saúde pública e produtividade. Se justiça não entrar pela porta do orçamento, entra a injustiça pela janela da catástrofe, e isso é politicamente explosivo e moralmente inaceitável. Uma parcela obrigatória evita o ciclo de promessas vagas, garante monitoramento e transparência, e fortalece a confiança social, que é um ativo econômico de primeira ordem. Não é punição ao lucro, é explicitar a missão do dinheiro num século em que a sobrevivência virou linha do balanço. Com métricas de impacto verificáveis, cada real investido retorna em saúde, produtividade escolar e estabilidade de preços de energia, o que também interessa a investidores prudentes. Obrigada pela exposição, defesa. Agora ouviremos a contestação. Liderança da contestação, por favor, apresente sua tese. Discordamos da obrigatoriedade porque regras rígidas podem distorcer preços, reduzir eficiência e atrasar inovações que surgem justamente da concorrência aberta. Dados históricos indicam que metas prescritivas demais geram alocação ineficiente de capital, criam bolhas setoriais e acabam prejudicando consumidores com tarifas altas. Se a prioridade é reduzir emissões e proteger pessoas, o foco deve ser em resultados mensuráveis e tecnologia neutra, não em carimbar porcentagens fixas do portfólio. Quando governos definem fatias obrigatórias, bancos migram para o mínimo legal, relaxam a análise de risco e multiplicam projetos medianos que não se sustentam após subsídios. O caminho mais rápido é precificar carbono de forma ampla, reforçar transparência e competição, e usar leilões para premiar soluções mais baratas por tonelada evitada. Com instrumentos de mercado bem calibrados, fundos entram por mérito econômico, custos caem por escala e o usuário final paga menos, o que aumenta a adesão social. Tratados que engessam portfólios ignoram diferenças setoriais, cronogramas tecnológicos e perfis de risco entre países, e isso pode provocar fuga de capitais.
A previsibilidade que importa é a das regras gerais estáveis, como métricas de impacto auditáveis e segurança jurídica, e não percentuais arbitrários que mudam a cada negociação. Se queremos justiça, precisamos de empregos duradouros e contas de luz baixas, e isso se alcança com produtividade e inovação testada, não com canetaço sobre alocação. Apoiar diretamente trabalhadores em transição por meio de vouchers de requalificação e seguros salariais é mais eficaz do que empurrar todo o sistema financeiro para uma mesma prateleira. Obrigatoriedade pode até parecer moralmente forte, mas moral sem cálculo vira retórica cara, e cálculo sem moral vira cinismo, então precisamos de desenho que una ambos com eficiência. Podemos combinar metas climáticas duras com liberdade para que o mercado encontre a curva de custo mais baixa, e assim protegemos as famílias e evitamos desperdício de recursos. Obrigada às duas equipes, posições claras e pontos robustos colocados com objetividade. Seguiremos adiante com perguntas e réplicas na próxima parte, mantendo o ritmo e o respeito. Passo a palavra para a equipe que defende a obrigatoriedade, com foco em impacto humano e justiça territorial. Afirmo que sem pressão obrigatória, o capital foge das periferias e das zonas rurais, e a transição justa vira luxo para poucos. Agora a equipe que questiona a obrigatoriedade, por favor, organize a resposta inicial de defesa. Defendo que metas rígidas por portfólio ignoram heterogeneidade de risco e punem a boa engenharia financeira que reduz custo para o usuário. Ataco também a proposta porque substitui avaliação técnica por cotas arbitrárias, o que gera complacência e desvia dinheiro de projetos com melhor relação custo-benefício. Retorno à equipe defensora da obrigatoriedade para a réplica de proteção. Protejo nossa tese lembrando que risco climático sistêmico já distorce preços, então tratar a obrigatoriedade como distorção é esconder a distorção maior. Peço agora um ataque coordenado da equipe que contesta a obrigatoriedade. Lidero o ataque sustentando que o instrumento correto é precificação ampla de carbono com leilões competitivos que preservam neutralidade tecnológica. Apoio o ataque com evidência de que programas baseados em competição derrubam tarifas, ampliam acesso e evitam bolhas setoriais mantidas por subsídio permanente. Interrompo a ofensiva e devolvo a vez à equipe favorável para novo avanço. Lidero o ataque afirmando que preço de carbono sem obrigação social vira pedágio regressivo, então a cota dedicada garante que os benefícios cheguem a quem mais precisa. Reforço que contratos com cláusulas de emprego local, requalificação e tarifa estável criam confiança comunitária, que é motor de investimento real, não espuma. Obrigada, detenho a equipe favorável e passo a palavra à equipe contrária para uma defesa em dupla. Respondo que justiça se mede por resultado verificável na conta de luz e no salário, e não por etiqueta de portfólio que ninguém fiscaliza direito. Provoco perguntando quem auditará impactos sem capturas, e por que não vincular tudo a metas de emissões e emprego alcançadas, sob pena de multa verdadeira. Volto à equipe favorável para a defesa em dupla. Respondo que a auditoria independente com dados abertos e rastreio por satélite já permite medir acesso, preço e emprego, e tratados podem exigir essa transparência. Aponto a fraqueza do outro lado ao tratar a desigualdade como detalhe do mercado, quando é causa de adoecimento, evasão escolar e violência que também custam caro. Convido os jurados para uma leitura parcial do placar argumentativo neste momento. Neste instante, simpatizo mais com quem defende a obrigatoriedade porque pintou rostos e lugares, mas falta modular o instrumento para evitar desperdício, enquanto a outra equipe subestimou urgência social. Estou levemente com a equipe contrária porque propôs mecanismos testáveis de eficiência, porém faltou sensibilidade com territórios vulneráveis, e isso abre um flanco ético enorme. Vejo empate técnico com vantagem marginal para a equipe que apresentou números e governança de auditoria, e peço às duas que combinem justiça mensurável com viabilidade macroeconômica. Abrimos a segunda rodada esperando ângulos novos, e começo com a equipe que questiona a obrigatoriedade. Ataco por novo ângulo dizendo que amarrar portfólios até 2060 reduz margem para tecnologias disruptivas que surgirem em 2035 ou 2040 e precisarem de capital rápido. Passo a defesa à equipe favorável.
Defendo lembrando que a obrigação é uma parcela, não o todo, e pode ter janelas de inovação que reservam espaço dinâmico para novas soluções com forte impacto social. Peço um avanço ofensivo da equipe favorável. Ataco afirmando que, sem um piso social no financiamento, a transição acelera em bairros ricos e estaciona onde a conta dói, o que alimenta a radicalização política. A vez retorna a equipe contrária para uma proteção. Protejo dizendo que radicalização se combate com redução de preço via competição e com políticas de renda direta bem focalizadas, e não com dirigismo financeiro permanente. Concedo novo ataque coordenado para a equipe favorável. Lidero o ataque ao propor que fundos obrigatórios priorizem consórcios locais com empresas pequenas, cooperativas e prefeituras, para não virar monopólio de gigantes. Sustento a proposta pedindo cláusulas de capacitação feminina e juvenil, porque justiça também é quem ocupa as vagas novas e quem decide o projeto no território. Corto a ofensiva e chamo a equipe contrária para responder com dupla ofensiva final desta fase. Lidero o ataque lembrando que preferências detalhadas demais geram litigância interminável e atrasam obras, o que mantém emissões altas por mais tempo. Apoio dizendo que podemos exigir métricas de resultado por comunidade, mas deixar o caminho livre, e quem provar melhor custo social ganha o contrato. Retomo a condução e devolvo a palavra à equipe favorável para uma proteção curta e objetiva. Defendo que litigância se reduz com padrões simples de impacto mínimo por bairro e com portais públicos que mostrem cada obra, cada emprego e cada tarifa em tempo quase real. Voltamos ao fluxo da primeira metade desta rodada, e agora a equipe contrária oferece uma defesa focada em riscos macro. Respondo que concentração forçada de crédito num segmento pode amplificar choques se uma tecnologia atrasar, e preferimos diversificação real guiada por metas de emissões e acesso. Peço à equipe favorável uma nova ofensiva curta. Ataco dizendo que diversificação sem justiça perpetua desertos energéticos, então o piso social não é capricho, é seguro contra colapso de confiança. Concedo fala para a equipe contrária fechar com defesa crítica e pergunta tática. Respondo que confiança também nasce de contas baratas e previsíveis, e pergunto qual é o gatilho para reduzir a parcela obrigatória quando as metas sociais forem atingidas. Passo à equipe favorável para a resposta e ajuste fino. Respondo que o gatilho pode ser portabilidade automática de recursos para inovação em comunidades já atendidas, mantendo o piso nacional onde a exclusão persiste. Aponto a fragilidade da pergunta ao sugerir que preço é tudo, porque estabilidade e saúde pública geram produtividade, e produtividade derruba preço no médio prazo. Seguimos com novos oradores, mantendo a regra de todas as vozes passarem por aqui ao menos uma vez. Ataco com exemplo de cronogramas, dizendo que obrigação por portfólio empurra bancos a bater metas anuais com projetos fáceis, em vez de apostar em infraestrutura difícil e transformador. Defendo o ataque reforçando que isso cria viés contra tecnologias exigentes, e o país rico pode ficar com um parque obsoleto apenas para cumprir planilhas. Passo à equipe favorável para rebater com um orador. Respondo que tratados podem premiar infraestrutura complexa com bônus de impacto social, e assim alinham dificuldade técnica com recompensa maior. Convoco agora novas vozes da equipe que defende a obrigatoriedade para ampliar repertório. Ataco lembrando que migrações climáticas pressionam serviços nas cidades ricas, e investimento com justiça reduz esse estresse ao criar resiliência nos territórios de origem. Chamo a equipe contrária para proteção com precisão cirúrgica. Defendo que resiliência também nasce de comércio livre e de seguro agrícola moderno, e isso pede regras horizontais, não cotas setoriais em balanços bancários. Solicito uma dupla ofensiva da equipe favorável antes do segundo balanço dos jurados. Lidero o ataque afirmando que sem obrigação mínima a conversa vira marketing de sustentabilidade, porque o incentivo para adiar decisões difíceis é gigantesco. Apoio dizendo que comunidades querem cronograma, placa na obra e número de vagas, e obrigação com transparência entrega exatamente isso. Reequilibro o tempo e abro espaço para uma dupla ofensiva da equipe contrária. Lidero o ataque propondo que metas sejam por tonelada evitada com pesos sociais, o que empurra todas as empresas a competir por impacto e custo.
Apoio mostrando que essa régua única reduz contabilidade criativa e facilita a auditoria internacional, inclusive por cidadãos, imprensa e academia. Peço mais um giro de réplicas e tréplicas, mantendo objetividade. Defendo que régua única sem piso social vira corrida para onde é mais barato no mapa, e o barato às vezes é onde já é rico e conectado. Respondo que piso social pode existir em políticas públicas diretas, e não necessariamente dentro do balanço dos bancos, o que preserva a eficiência financeira. Trago novas vozes para garantir diversidade de perfis no debate. Ataco a proposta obrigatória dizendo que pode surgir dependência de garantias públicas, e isso socializa prejuízos e privatiza ganhos. Respondo que garantias condicionadas a metas sociais são como cinto de segurança, custam pouco quando todos dirigem direito e salvam vidas quando algo dá errado. Convoco mais oradores da equipe favorável para fechar esta sequência. Ataco afirmando que dignidade energética é pré-condição para a liberdade real, e liberdade sem dignidade é fachada que desaba no primeiro apagão. Registro a participação de todos os perfis e abro a palavra para a última rodada curta antes do balanço. Defendo que liberdade econômica com responsabilidade climática se faz com metas claras de resultado e autonomia para inovar, e não com planilhas de alocação impostas. Retomo o painel de jurados para a avaliação intermediária. No meu quadro mental, a equipe favorável brilhou ao conectar obras a pessoas e a confiança comunitária, mas precisa calibrar gatilhos de saída para não virar dogma eterno. A equipe contrária encantou com desenho de incentivos e métrica comparável, contudo careceu de poesia social numa pauta que fala de vidas, e peço mais carne humana nesses números. Mantenho equilíbrio e cobro das duas um plano de governança que evite captura, com auditoria independente e punição real para maquiagem de impacto. Reiniciamos o ciclo com foco em novidades e começo com a equipe contrária para um ataque pontual. Ataco propondo swap de risco climático entre bancos, governos e multilaterais, de modo a destravar projetos sem obrigar portfólios a uma forma única. Defendo dizendo que swap sem obrigação social pode virar só mais um produto para mesas sofisticadas, e o morador da ponta continua no escuro. Peço um ataque criativo da equipe favorável. Ataco sugerindo que tratados definam percentuais mínimos com revisões quinquenais e participação cidadã, assim evitamos rigidez e mantemos direção. Entrego a proteção à equipe contrária. Defendo que revisões políticas frequentes aumentam incerteza regulatória, elevam o prêmio de risco e podem encarecer exatamente a energia de quem menos pode pagar. Convido a equipe favorável para um ataque em dupla que conecte clima, emprego e inovação. Lidero o ataque apontando que corredores industriais verdes com cota de financiamento comprometem fornecedores a treinar trabalhadores locais desde o primeiro contrato. Apoio mostrando que quando jovens entram cedo nessa cadeia, a produtividade sobe e o investimento vira carreira, não obra de uma estação. Equilibro e chamo a equipe contrária para um ataque em dupla de igual intensidade. Lidero o ataque defendendo leilões de impacto que paguem por resultados sociais verificados, sem dizer a bancos como montar seus portfólios. Apoio propondo que comunidades participem como avaliadoras independentes, recebendo parte do bônus quando comprovarem melhoria real em acesso e preço. Devolvo a fala à equipe favorável para uma defesa em dupla com resposta e contra-pergunta. Respondo que bônus por resultados sem piso mínimo tende a privilegiar lugares já estruturados, por isso o piso é o guarda-chuva contra a geografia da desigualdade. Provoco perguntando como garantir que o modelo de vocês não passe 10 anos esperando o melhor preço enquanto as pessoas seguem cozinhando com lenha. Chamo a equipe contrária para uma defesa em dupla, com resposta direta e identificação de ponto fraco do oponente. Respondo que cronogramas obrigatórios de leilões evitam espera infinita, e metas de acesso mínimo podem ser contratadas como serviço universal com competição. Aponto fraqueza ao notar que o piso social proposto ainda carece de regra clara de saída, e isso alimenta dependência e lobby por eternização do instrumento. A rodada segue viva e retorno à equipe favorável para um fecho assertivo desta sessão. Defendo que a saída pode ser automática quando 3 critérios forem estáveis por anos,
acesso, preço e emprego local, e isso reduz lobby porque a régua é objetiva. Ataco suavemente lembrando que preço baixo às custas de abandono territorial é economia de planilha que cobra com juros na próxima enchente. Seguimos com novas presenças para cumprir a regra de participação ampla. Ataco dizendo que obrigações setoriais já falharam antes ao concentrar capital e criar filas, e só competição aberta corrige desvios rapidamente. Defendo o ataque reforçando que diversidade de investidores é antídoto contra erro coletivo empurrado por meta única. Peço resposta breve da equipe favorável com foco em governança. Respondo que governança moderna combina piso social com sandbox regulatório para a inovação, e assim protegemos gente sem travar o futuro. Chamarei ainda novas vozes para assegurar que todos participem. Ataco com ênfase na transparência, dizendo que métricas únicas facilitam comparação internacional e cotas por portfólio criam números incomparáveis entre instituições. Respondo que comparabilidade é ótima, mas não substitui compromisso mínimo onde dói mais, e por isso tratamos o piso como ponto de partida, não de chegada. Agradeço o rigor, mantenho o ritmo e convoco a próxima dupla da equipe contrária para consolidar o bloco. Lidero o ataque final desta série pedindo teste A/B de políticas em regiões piloto antes de escalar obrigação nacional. Apoio com a ideia de contratos adaptativos que sobem a exigência quando metas são batidas com folga e caem quando falham, reduzindo o desperdício. Fecho a sessão mantendo a ordem e o respeito, e esta etapa fica registrada com alta intensidade argumentativa. Antes de seguirmos para os encerramentos, confirmo se há novos ângulos ou pontos que ficaram de fora e abro uma janela breve para trocas mais soltas. Quero destacar que sem um piso obrigatório, o dinheiro escolhe atalhos e deixa comunidades inteiras no breu. Aponto que pisos arbitrários tendem a cristalizar ineficiências e adiar soluções que realmente derrubam custo para o usuário final. Retruco dizendo que custo baixo sem justiça territorial vira bomba de tempo social que mais cedo ou mais tarde derruba qualquer planilha. Contesto lembrando que justiça sem produtividade não se sustenta e vira frustração coletiva com contas mais caras e projetos parados. Insisto que produtividade cresce quando há confiança local, e confiança nasce de compromissos vinculantes e verificáveis com quem é sempre deixado de fora. Rebato que compromisso é ótimo, mas deve ser contratual por resultados e não por carimbos dentro de portfólios bancários. Pergunto como resultados aparecem sem semente financeira mínima onde não há sequer rede de distribuição decente. Respondo que resultados aparecem quando premiamos quem entrega acesso e preço comprovados, e não quem promete com slogans vistosos. Alerto que slogans também moram no lado que jura que o mercado sozinho cuidará de todos, porque o histórico mostra que não cuidou. Esclareço que ninguém aqui defendeu laissez-faire ingênuo, e sim uma engenharia de incentivos que evita captura e direciona capital para o melhor impacto por real. Lembro que o melhor impacto por real precisa incluir saúde, emprego local e resiliência, ou viramos contadores de fumaça elegante. Arguo que podemos incluir saúde e emprego na régua de avaliação sem forçar fatias fixas que amarram a gestão de risco. Digo que régua sem piso vira competição para onde já é fácil, e fácil costuma ser onde já é rico e conectado. Contraponto com a ideia de pesos sociais robustos e auditoria independente, que deslocam o capital para onde a dor é maior sem algemar carteiras. Alerto que peso sem obrigação mínima são convites para prazos eternos e metas elásticas que nunca chegam nos bairros invisíveis. Sustento que obrigação mínima pode virar teto disfarçado, porque instituições passam a perseguir o mínimo e param de inovar além dele. Respondo que tratados bem desenhados premiam superação do piso e punem maquiagem, então teto não é destino e sim largada. Pergunto como evitam o risco de captura política na medição de impacto se o dinheiro está juridicamente amarrado por décadas. Explico que métricas abertas, amostragem por sorteio, auditoria cidadã e revisão quinquenal com portas de saída reduzem captura e mantêm direção. Advirto que revisão quinquenal pode virar volatilidade regulatória e subir prêmio de risco, o que encarece crédito e energia para todos.
Respondo que previsibilidade nasce de calendário claro e de indicadores objetivos de acesso, preço e emprego, e não de liberdade total para adiar decisões. Reitero que liberdade total não foi proposta, e sim liberdade condicionada a metas de resultado medíveis, com punição se a entrega falhar. Digo que metas de resultado, sem piso, geram corrida ao lugar mais barato do mapa e esquecem quem já está atrasado 30 anos. Argumento que esquecer atrasados acontece quando governantes centralizam escolhas e sufocam experiências locais que poderiam florescer com competição. Recordo que experiências locais precisam de crédito paciente, e crédito paciente não surge sem mandatos mínimos que protejam a coesão social. Sublinhe que crédito paciente pode vir de garantias e swaps de risco, e não de planilhas de alocação obrigatória por décadas. Respondo que garantias sem critérios de justiça apenas socializam prejuízos sem alterar o destino geográfico do investimento. Retruca que critérios de justiça podem estar no contrato de resultado e na regulação setorial, deixando os portfólios respirarem para inovar. Afirmo que portfólios respiram melhor quando a sala inteira tem ar, e o ar chega com um mínimo de oxigênio garantido para quem sempre ficou no fundo. Lembro que oxigênio garantido demais provoca acomodação, e acomodação mata a produtividade que financia a própria justiça a longo prazo. Evidencio que a acomodação que mata é a do status quo que aceita a desigualdade como efeito colateral inevitável. Saliento que ninguém aceitou desigualdade, nós só queremos que o desenho maximize impacto por custo porque dinheiro também é finito. Refaço a pergunta essencial: quem paga a conta dos atrasos crônicos quando o mercado erra a geografia e a enchente chega? Respondo com franqueza: quem paga é a sociedade, por isso defendemos mecanismos que erram menos por criarem competição, por entregar mais com menos. Concluo que entregar mais com menos só funciona se incluir quem sempre ficou de fora, e para isso o piso é indispensável. Acalmo os ânimos e peço que a equipe favorável apresente a sua fala final com foco em síntese e convencimento do painel. Organizo os fatos lembrando que eventos extremos já aumentaram perdas sociais, que regiões vulneráveis recebem migalhas de crédito e que o piso obrigatório, com auditoria e revisão, direciona capital para acesso, preço e emprego onde falta tudo. Peço ao júri que valorize a segurança pública, a saúde e a coesão social como retorno econômico real, porque investimentos com objetivo de justiça estabilizam democracias, reduzem tensões e criam produtividade sustentada. Agora convido a equipe contrária a apresentar sua fala final com a mesma objetividade e força persuasiva. Organizo os fatos apontando que porcentagens fixas em portfólios geram risco de má alocação, que instrumentos de preço e leilões de impacto entregam emissões reduzidas com contas mais baixas e que metas por resultado, com pesos sociais robustos, evitam bolhas e capturas. Peço ao júri que premie a eficiência com justiça, preferindo regras claras e comparáveis que liberem a criatividade do sistema para inovar, competir e servir primeiro a quem precisa, sem algemas que fiquem para sempre. Peço ao nosso corpo de jurados uma avaliação final e o voto, mantendo o apreço às duas equipes. Meu voto vai para a equipe favorável porque traduziu justiça em rotina de obra, emprego e tarifa estável com governança transparente. E quero vê-los detalhar ainda mais os gatilhos de saída para que a obrigação não vire rito eterno. Meu voto vai para a equipe contrária pela arquitetura de incentivos e pela comparabilidade internacional, e peço que acrescentem músculos sociais mais explícitos para não perder o coração da pauta. Meu voto de desempate vai para a equipe favorável por apresentar um arranjo de auditoria, revisão periódica e critérios simples de impacto comunitário que podem ser aplicados com seriedade e sem espetáculo. Com 2 votos a 1, declaro vencedora a equipe que defende a obrigatoriedade com justiça mensurável e parabenizo o desempenho consistente. Agradeço dizendo que vencer aqui significa compromisso com gente de carne e osso, e seguiremos ajustando o desenho para que cada obra entregue dignidade. Reforço que o troféu real é a confiança das comunidades, e que resultados claros e dados abertos serão nossa bússola para não errar o caminho. Cumprimento a equipe vencedora e reitero que eficiência continuará sendo nossa bandeira, porque preço justo também é justiça.
Digo que perdemos no placar, mas ganhamos aprendizados e vamos afiar as métricas de resultado para que nenhuma promessa vire vitrine vazia. Agradeço às duas equipes pela entrega intensa e respeitosa, e ao nosso trio de jurados pelo rigor e pela generosidade intelectual. Agradeço a você que ficou com a gente até o fim, porque sem audiência atenta não existe debate que vale a pena. Se gostou, deixe o like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o argumento que mais te convenceu. Se puder, apoie o canal pelo QR Code no canto inferior direito ou pelo link na descrição, pois sua ajuda mantém o projeto vivo e independente. Na descrição você encontra também links para outras séries bem diferentes deste formato, que podem te surpreender de jeitos novos. Eu me despeço com gratidão e te espero no próximo episódio do Batalhas Mentais, onde ideias fortes encontram pontes possíveis. Aproveito a última palavra para lembrar que justiça com resultado é trabalho diário, e o debate de hoje foi um passo nessa direção. Deixo um convite sincero para seguirmos cobrando e medindo, porque boas intenções só viram futuro quando se tornam rotina útil ao cidadão.